Senhores, então agora que nós já aprendemos a responder aquelas 3 perguntas, vamos localizar uma fibra. Essa caixa aqui é uma distribuição simples, é um splitter de 1:8. Na sequência nós iremos fazer novos exercícios e novas dicas de aprendizado para quando não tem apenas um splitter, que tenha mais splitter, tá? Então vamos dizer que no PDA dos senhores apareceu lá a fibra designada. Vamos dar o exemplo aqui, no PDA apareceu a fibra designada 53. E eu tenho que localizar a fibra 53 nesta primária, tá ok? E agora eu preciso responder aquelas 3 perguntinhas. Splitter ou lateral? Então, como na aula anterior, nós vimos lá que, de fato, esta caixa ela contém splitter. Por quê? Porque tem um SS. Então, aqui na tabela de código de cores, que eu estou aqui na mão, então eu consigo localizar qual é a tabela que eu devo utilizar, né? Então, aqui eu tenho a tabela lateral e na parte de trás eu tenho a tabela dos splitters, tá? Então, aqui eu tenho splitter de 1:32, de 1:16, 1:8, 1:4 e até splitter de 1:2. Essa de 1:4 e 1:2 é para construção, é splitter primário, então nós não vamos utilizar ela. Nós só vamos utilizar a de 1:8, a de 1:32 e de 1:16, tá ok? Então vamos lá, respondendo a pergunta. Splitter ou lateral? Então já sabemos que é splitter. Por quê? Porque nós temos lá o SS, né? Tem um SS na bandeja lá, então eu já sei que ela é uma splitter. Vou ter que utilizar este lado da tabela. Próxima pergunta. Qual é o splitter? Então já identificamos que eu tenho um splitter na bandeja, tá? Eu tenho apenas um splitter para dividir para 8 fibras. Então eu tenho 8 fibras para dividir com um splitter. O resultado que é que eu tenho um splitter de 1:8, ok? Então vamos assim. Então agora que eu já sei qual é a tabela, que é essa daqui, eu já sei que eu vou utilizar a tabela de 1:8. Então a contagem vai ficar muito simples agora, porque a última pergunta era qual é o início da contagem? Nós já identificamos que o início da contagem é 49. O início da contagem não é de 49 a 56, não. O início da contagem da caixa é 49. E não tem questão de caixa 1 nem caixa 2, só tem ela mesma, ó, é o 49. Então eu vou substituir aqui o número 1 pelo número 49. Vamos lá. Se eu quero localizar a fibra designada 53, então eu começo aqui, ó. 49, 50, 51, 52, 53. Como aqui eu possuo só um splitter, então a resposta é fibra cinza. E qual é o SS que eu tenho na caixa? Eu tenho o SS7. Então a fibra 53 é fibra cinza. Como eu tenho só um SS, do SS7. Pronto, resolvido essa questão. Então aqui eu tenho a área, tecnologia, o cabo, splitter primário alimentado pela fibra 1, splitter secundário 2 e eu tenho aqui a distribuição de 17 até 32. Então aqui a minha distribuição mudou um pouco. Tá? Naquela outra distribuição eu tinha lá de 49 a 56, eu tinha apenas 8 fibras disponíveis. Agora aqui eu já tenho uma quantidade maior de fibras. Então vamos novamente aqui fazer o exemplo. Então vou copiar aqui a bandeja, a tampa JD. FH, então aqui Jardins, Fiber Home e o cabo aqui 99. Splitter primário alimentado pela fibra alimentadora 1. Eu tenho aqui dentro desse DGOI, eu tenho o SS2 e tenho aqui também a distribuição. Para localizar a fibra dentro do DGOI, eu novamente preciso passar por aquelas 3 perguntinhas. A primeira pergunta é, splitter ou lateral? Como nessa bandeja aqui possui o SS, então eu sei que ela é splitter. A segunda pergunta é, qual é o splitter? Qual é a distribuição desse splitter? Isso aqui ainda nós não conseguimos responder. E a última pergunta era, qual é o início da contagem? Então aqui está simples, né? O início da contagem da caixa é 17. Então vamos assim, ó. Primeira pergunta eu já respondi, agora vamos localizar qual é o splitter que está aqui dentro.
Quantos splitters tem aqui? Bom, como na aula anterior nós já aprendemos, quando eu tenho aqui o SS significa SS2 até, né, outro número. Como aqui eu não tenho nenhum número do lado, então eu tenho o SS2. Então a quantidade de splitter que eu tenho dentro desse DJI é apenas um mesmo. Na sequência, eu preciso descobrir quantas fibras que tem de 17 até 32. Como no exemplo anterior nós preenchemos lá para localizar, então vamos fazer do jeito mais convencional mesmo. Eu poderia simplesmente aqui fazer uma conta, 32 menos 16, já acharia aqui a distribuição. Mas vamos no método convencional mesmo. Então vamos assim, ó. O início é 17, então vem assim, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui a quantidade de fibras que eu tenho disponível dentro desse DJI, ó, a quantidade é 16. Logo, eu tenho 16 fibras para dividir com um splitter. 16 divididos por 1 é igual a 16. Então, a distribuição do meu splitter, ele é um splitter de 1 para 16. Então, agora veja que eu tenho aqui apenas um splitter. Eu tenho uma distribuição de 16 fibras, então eu tenho aqui um splitter de 1 para 16. Então fica muito simples agora, tá? Então vamos dizer que eu tenho aqui a minha distribuição, ó, e eu tenho aqui a fibra designada, que foi a fibra que nasceu no meu PDA. Então a fibra designada, que foi a fibra que nasceu no meu PDA, vamos dizer que ela é a fibra, ó, 29. Então vamos novamente fazer aquela contagem de código de cores. Para descobrir qual é a fibra que eu tenho e como que eu devo localizar a minha fibra, eu preciso passar por aquelas 3 perguntinhas. A primeira pergunta qual que era? Splitter ou lateral? Para que eu preciso saber dessas 3 perguntas? Bom, eu preciso saber para entender qual é a tabela que eu vou utilizar. Bom, splitter ou lateral? Então já sei que ela é SS, então ela é splitter. Então eu vou utilizar aqui, ó, a minha tabela de splitter. Ok? Não uso a parte lateral, eu vou usar a parte de splitter. A segunda pergunta era, mas qual é o splitter? Já sabemos agora que o splitter que eu vou utilizar é o splitter de 1 para 16. E a última pergunta, qual é o início da contagem? 17. Então, como eu sei que ele é um splitter de 1 para 16, o início da contagem é 17. Então fica assim, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu tenho aqui a fibra cinza, só que agora eu tenho grupos, ó. Então, fibra cinza do grupo 2, laranja. Então, eu já tenho aqui a tradução, já tenho a resposta da minha pergunta. E a resposta correta é, eu tenho a fibra cinza. A fibra cinza, ela está no grupo 2 e esse grupo 2 é laranja. Vou explicar para vocês aqui o que acontece quando eu tenho um splitter e ele não é um splitter de 1 para 8, quando ele é um splitter maior que o de 1 para 8. Então funciona assim, ó. A forma de um splitter, ele tem uma forma retangular, só que uma retangular bem fininha. Então ela é assim, ó. Ela chega uma fibrinha. E essa fibrinha aqui, ó, ela é dividida. E aqui eu tenho o splitter. Se ele for um splitter de 1 para 8, eu já tenho as 8 fibras distribuídas aqui. Se eu tenho aqui um splitter, que é o nosso caso, que é um splitter de 1 para 16, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenho aqui 8 fibras. E do outro lado eu tenho mais 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fibrinhas. Como no splitter de 1 para 16 eu vou ter lá 2 cor azul, 2 cor laranja, 2 cor verde, 2 cor cinza. Então eu distribuo, ou melhor dizendo, eu divido as fibras
em 2 grupos. Então aqui eu vou ter uma etiqueta. Então lá nos próximos vídeos eu vou mostrar aqui como que faz a confecção, como que faz a acomodação da fibra nas bandejas. Eu vou estar explicando novamente isso para vocês. Então em um grupo eu vou ter uma etiqueta e no outro grupo eu tenho outra etiqueta. Então um aqui vai ser de cor azul e o outro vai ser de cor laranja. Nós localizamos aqui pela nossa contagem que a fibra designada 29, ela é a fibra cinza do grupo 2, laranja. Então aqui eu tenho azul como grupo 1, laranja grupo 2, como diz aqui na sequência do código de cores mesmo. Ó. Tem aqui, ó, azul grupo 1, laranja grupo 2. Então se fosse para me localizar a fibra cinza, eu localizaria exatamente utilizando esse formato de código de cores, tá ok?